ativa uma sombra dela. O que mais tem são mulheres que compram o meu curso e falam: Ana, eu odiava você. É o que mais tem. Mas eu me obriguei a te assistir e comprei só de raiva. Que bom! Por quê? Porque quando ela me via, ela enxergava um reflexo daquilo que talvez ela queria ser, daquilo que a mãe dela era, daquilo que ela viu no sistema familiar dela e imediatamente o cérebro dela sentia algo. Sentia repulsa, sentia nojo. Da mesma forma, a raiva. Quando eu vejo algo e tenho raiva, eu fico com aquele fato registrado dentro de mim. É por essa razão que você só lembra das cenas das novelas, das cenas dos filmes, dos livros e dos momentos mais lindos da sua vida. Você lembra? Você lembra a cor da blusa que você usou ontem? É claro que não lembra. Mas se foi um momento importante, foi um momento do seu casamento, um momento em que você viajou pela primeira vez, um momento em que você se sentiu muito feliz, você vai lembrar da cor da blusa. Porque aquilo fez sentido. E quando faz sentido, faz sentir, cria uma sinapse neural e essa sinapse neural fica registrada dentro da pessoa. É por isso que a gente muitas vezes não lembra a fórmula de Bhaskara. Quem é que lembra a fórmula de Bhaskara aqui? Eu não lembro. Quem é que lembra todo o conteúdo? Eu não lembro. Então o seu cérebro ele faz isso pra fazer você sobreviver e não surtar, porque ele precisa te limpar, criatura. Senão você vai ficar aqui, ó, só absorvendo, feito uma esponja maluca e não vai limpar. Não vai se autorregular. Só que tem mais uma coisa que te faz ficar imunda, suja, esmunda. Inchada, inflada. Se sentindo no fundo do poço. Esgotada, no meio do lodo. Ana, por que você tá com uma esponja dentro do saco plástico? Porque eu me comprometi com vocês. Quero saber aqui quem é que tá com sua esponja dentro do copo. Eu tô no hotel, eu vou viajar. E a esponja vai para Portugal, a esponja vai para Suíça, no Fórum Econômico Mundial, junto com a ONU Mulheres. Vou levar a esponja para almoçar. Em nome de Jesus que a gente vai encontrar Michelle Obama, Viola Davis, esse povo todo. Vamos levar a esponja para passear. Entendeu? Então é isso. Por quê? Porque eu me comprometi com vocês. Então vocês não desonrem o compromisso comigo. Dia 26, 8h30 da noite, todo mundo com sua esponja. Inclusive eu. Combinado? Tá aqui, ó. Quero ver se eu vou entrar no avião amanhã com essa água e com a minha esponja viajante. Eu acabei de fazer o quê? Você achou graça? Isso ativou o seu sistema neurológico de alegria. Pode ser que você não lembre porcaria nenhuma dessa live, mas você vai lembrar da esponja. Porque essa esponja te causou o quê? Alegria. Entende? Então, criatura de Deus, o seu cérebro, vou explicar quem perdeu a aula passada, é igualzinho a essa esponja. Então a gente tem o nosso lado masculino, o yang, aquele que comunica, que bota pra fora, que abre de facão um mercado que ninguém habitava, que arrisca. E tem o nosso lado feminino, que é mais delicado, né? Aqui atrás fica o nosso inconsciente, as primeiras memórias, o nosso yin, todas as nossas emoções. E aqui na frente o nosso córtex pré-frontal. Então aqui é o nosso sistema límbico e aqui é o nosso córtex pré-frontal. O yang e o yin. Ok? Então você vai absorvendo isso. Só que essa esponja, ela vai absorvendo crenças, ela vai absorvendo dores, ela vai absorvendo lealdades, ela vai absorvendo coisas que fizeram, vamos ver se vocês entenderam. O que a sua esponja absorveu durante sua vida?
Vamos ver se vocês estão presentes. Ó, a gente tá quase chegando na meta. Essa live não vai ficar gravada se a gente não chegar em 700. Estamos quase chegando. Vocês estão arrasando. O que é que essa esponja absorveu aqui? Não é crença. É o que eu expliquei agora. Não é ferida. O que é que eu expliquei agora? O que fez a esponja sentir, criatura? Exatamente. Então, o seu medo de errar, o seu medo de comunicar, o seu medo de vender, o seu medo de falar, o seu medo de aparecer, nada mais é do que algo que a sua esponja absorveu, porque em algum momento da sua vida você sentiu. Gente, isso é muito precioso. Isso é neurociência pura, desenhada. Vocês estão entendendo? Então não é sobre fazer um stories. Ai, Ana, eu preciso comprar um curso de estratégia de sequência de stories. Não! Não é sobre... Porque você vai ter estratégia, você vai ter a linha editorial, você vai começar a aula, a professora vai falar, você não vai prestar atenção em nada, você não vai conseguir aprender. Por que você não vai conseguir aprender? Porque a esponja tá suja. Porque tudo aquilo que se refere à comunicação, à exposição, à fala, a se mostrar, tá sujo. Meu Deus do céu. Antecipei 10 anos de terapia aqui pra tu, né? Tá sujo. Tá sujo com o quê? Ai, com crenças, lealdades familiares, modelos mentais, coisa mais linda esse monte de nome. Vamos simplificar? Tá sujo com o momento que tu te sentiu inferior. Tá sujo com o momento em que tu te sentiu burra. Tá sujo do momento em que tu se sentiu abandonada. É disso que tá sujo. E aí o que a gente faz para fugir da sujeira? Para não olhar para ela? A gente vai buscar lá fora. A gente acumula mais coisas. Então eu vou lá e eu vou comprar este livro. Eu vou comprar mais esse curso. Eu vou comprar mais esse sapato. Eu vou comprar mais essa bolsa. Eu vou comprar mais isso. Porque tá faltando, porque eu não consigo, porque não dá pra mim, porque enquanto eu não tiver esse certificado, eu não posso abrir uma live. Gente, eu fui essa pessoa. Tá? Eu falava, não, eu não posso falar sobre esse tema enquanto eu não me formar consteladora. Aí eu fui lá e fiz 3 formações de constelação ao mesmo tempo. Eu sei o que você passa. Não é à toa que você está aqui, querida. Cada uma tem a sua mentora. Cada uma tem a mentora que merece na vida. Isso também é vibração. Tá? Eu venho do direito. O direito é taxativo. O direito é cartesiano. Matar alguém, isso é uma tipificação. É um tipo jurídico. É um artigo claro. Matar alguém de 9 a 23 anos. Pronto, isso está explicado, é assim que funciona. X é igual a Y. Aí eu venho pro meio da terapia. E a terapia diz assim: olhar para baixo é o quê? Não sei. Tem que sentir. Tem que sentir, era o que eu mais ouvia nas formações. Tem que sentir. Aí eu falava, querida, não, eu quero explicação. Tudo bem que tem que sentir, mas eu quero entender. Onde sente, como sente, por que sente, o que faz, como justifica e qual que é a fonte, o dado científico e a pesquisa que vocês fizeram para entender que esse negócio tem que sentir. Essa era eu. Aí eu fui parar, na época só tinha não tinha formações de constelação aqui no Brasil. Eu entrei na terapia, gente, eu entrei pelo Tantra, tá? O que fez eu conseguir desbloquear um pouco o meu corpo.
Aí depois eu fui parar com um professor que ele era astrólogo maravilhoso, é um grande amigo meu, é professor hoje da escola também. O Frederico, ele nem dá mais formações, mas a primeira formação aqui no Brasil, dentro do direito, era dele, né? E aí, ele era super místico, super espiritual, super feminino, né? Criativo e tal. E eu ficava... Gente, tudo bem. Chorei, me emocionei, senti. Mas cadê a fonte? Cadê o livro? Cadê a jurisprudência? Cadê a base? E aí eu venho, gente, do cartesiano. Mestrado. No mestrado eu preciso justificar cada fala que eu tenho. Cada frase, nada é meu. Essa é a premissa do mundo acadêmico. Nada é seu quando você faz um trabalho de mestrado. Então você precisa justificar absolutamente tudo. E essa era a minha personalidade. Então, o que eu sentia? Que eu conseguia vivenciar os processos terapêuticos, que aquilo fazia sentido pro meu coração, mas que enquanto eu não tivesse uma estrutura, olha só o que tinha dentro da minha cabeça, tá? Enquanto eu não tivesse uma estrutura, uma fonte, uma base, algo sólido para justificar o meu conhecimento, é muito importante que você preste atenção nisso, porque isso aqui, gente, foram anos de terapia para eu tratar. E quando eu menos percebo, eu posso voltar para este lugar, tá? Se eu não tivesse uma estrutura para justificar, esta é a palavra-chave, tá? Justificar. Da onde eu estava tirando aquilo não poderia ser dito. E aí, eu já tinha várias especializações, pós-graduações, mestrado, um monte de formações. Eu faço aula particular de filosofia, já fiz um monte de coisas. E eu tava certa vez, porque eu faço terapia semanal, vai fazer aí 4 anos já, né, de psicanálise toda semana. Eu cheguei no meu analista e eu falei assim pra ele: fulano, eu tô sabotando, e é terrível, né, ser psicanalista e fazer análise, porque você se analisa o tempo inteiro. Aí eu falei pra ele assim: eu tô sabotando o meu sucesso. E nisso, gente, eu já devia ter, sei lá, uns 300 mil seguidores, a gente já tava com uma empresa grande, sabe? Eu falei pra ele isso, eu falei: eu tô sabotando o meu sucesso, porque me mandaram falar uma matéria e tudo mais, tava começando a aparecer na mídia, né? Me falaram pra escrever uma matéria, a gente tá pensando em investir em tráfego pago. Tem várias outras coisas que vão furar a bolha e que vão fazer a empresa ser conhecida. E eu percebo que eu me envolvo com um monte de outras coisas que são detalhes. Detalhes, tá, gente? Num nível de tipo... isso aqui está com extremo erro. Tem que arrumar. Ligou pro fulano, falou com a Beltrana, inventando coisa pra fazer, tá? Era detalhes, assim. E eu preciso cuidar porque isso é um padrão. E aí a gente tem que estar sempre limpando essa sujeira, porque senão ela volta. Então eu falei pra ele isso. Eu sei que eu tô procrastinando coisas, que eu tô inventando coisas, que eu tô criando mais excesso pra fugir disso. Aí ele me fez uma pergunta, e dentro da sessão de terapia, a gente tem uma coisa que a gente chama de livre associação, né? Que é você falar sem parar, até tomar consciência daquilo que você está falando. E aí ele falou assim: você tá com medo do quê? E eu falei: tô com medo de perder. Só que na hora que eu falei aquilo, tô com medo de perder, eu não entendi. E eu lembro como se fosse hoje, que ele olhou na câmera do celular, a gente faz videochamada, né? E ele falou assim: já era. Você já perdeu. E desligou na minha cara. E aí tá, né? Eu não entendi muito bem aquilo. E na época eu tava indo pra um encontro. Era um encontro das Masters, assim. Eu tava indo pra esse encontro, tava dentro do carro e
passou um tempo, eu recebi uma mensagem no direct de uma mulher. E a mulher tava me desaforando, gente, mas me desaforando, assim. Falando que eu tava muito metida, que eu não respondia mais, que eu só dava atenção pras masters porque elas me pagavam, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E me, assim, me tacando-lhe o pau. E aí aquilo me subiu, uma coisa no peito, assim, uma brabeza, sabe? Um negócio do tipo, onde já se viu? Porque essa pessoa era aluna. E assim, existe um equilíbrio de troca, né? Você que nunca me pagou, não vai ter a mesma energia que uma pessoa que me pagou 100 mil reais. Equilíbrio de troca. E aí, eu fui conversar e a mulher começou, e era uma lamaçada, até que a frase voltou na minha cabeça. Gente, a frase voltou. Sabe por que a frase voltou? Porque eu senti. Eu senti o que era que eu tinha medo de perder. Voltou na minha cabeça assim. Já era. Perdeu. Ou seja, eu perdi o amor dela. E era esse o meu medo, que as pessoas não gostassem de mim. Eu tinha que entender que já era. Perdi. Foda-se. Eu não vou conseguir responder todo mundo, eu não vou conseguir ser perfeita pra todo mundo, eu não vou conseguir falar com todo mundo, eu não vou conseguir. Perdi. Já era. Perdi. Gente, batemos a meta! Arrasaram! Arrasaram! Você tá entendendo? Por que eu tô falando de mim aqui? Pra você conseguir compreender. Porque o meu medo não era de crescer, de ser vista. Eu tava inventando um monte de paranoia na minha cabeça, de ir num programa de televisão e ter que justificar qual era o meu mestrado, a minha pós-graduação, a minha isso, meu aquilo, de onde é que eu tirei, qual é a fonte, qual é a base, qual era o dado. Eu achava que era isso. Não. O medo era de eu ir num programa de televisão, estourar e perder. Perder o quê? O controle. O controle do quê? Do amor do outro. E aí vem mais. Por que tudo tinha que ser justificado? Porque quando eu era pequena, a minha esponja se sentiu inferior. A minha esponja, quando ela queria aparecer, ela absorveu sensações de inferioridade. Ela absorveu coisas como: você não sabe o que você tá falando. Você é uma pirralha. Não se mete no assunto dos adultos. Carolina é mentirosa. Exagerada. Não, isso não tem nada a ver. Não vai. Não é assim. Não pode. Não. E eu fui absorvendo tudo aquilo. E eu me tornei ótima. Tão boa que eu virei advogada. Ótima em me justificar. Então sempre tinha. Antes de eu pedir pra ir dormir na casa da coleguinha, eu já sabia que a resposta era não. Então, eu criava toda uma história. Olha, eu preciso dormir na casa da colega porque eu lavei a louça, porque eu sou boazinha, porque eu me comportei, porque eu tenho que fazer um trabalho, porque a mãe da colega vai vir me buscar tal hora, eu volto tal hora. Eu me tornei campeã mundial de me justificar. E aí, eu fui pro mundo do trabalho, encontrei uma profissão a qual eu conseguia justificar tudo. O direito é uma ótima profissão para isso. Só que eu queria fazer isso em tudo na minha vida. Em tudo, gente. Até eu entender que essa era a minha sujeira. E que essa sujeira fazia com que eu não conseguisse me expor. Porque para eu me expor, eu tinha que ter uma justificativa. Para eu falar, tinha que ter um porquê. Para eu abrir a boca, eu tinha que
eu tinha que ter uma fonte. E se desse errado? E se me entendessem mal? E se não gostassem de mim? E se achassem que aquilo que eu faço é loucura? Foda-se. Tô limpa. Eu não preciso me justificar mais. Eu sei que o que eu faço é bom. Eu sei que o que eu faço dá resultado. Eu sei de onde tirei. Ana, e hoje as pessoas me perguntam, Ana, de onde é que você tirou isso? Eu falo de vozes da minha cabeça. Isso é meu. E quando é de alguém eu falo, e isso aqui é uma junção da neurociência com a psicanálise, com a física, com a epigenética. Mas onde eu acho e qual livro? Em nenhum. A não ser que você estude comigo. E ainda assim, eu espero que você não repita o que eu falo. Porque se você só repetir o que eu falo, você não aprendeu. Eu gosto muito de trazer isso para as minhas alunas, né? Por isso o nome da nossa formação se chama O Novo Sistema. Você vai sentir tudo aquilo que eu te ensino e por essa razão eu gosto de trazer sentido para as coisas. Mas você precisa digerir o que você sentiu e expressar com as suas palavras. Porque enquanto você quiser justificar, enquanto você quiser falar igual ao outro, enquanto você quiser imitar o outro, enquanto você quiser trazer todas as fontes que são externas e não são suas, você vai ter uma sujeira iminente te perturbando e dizendo: você é pequena, você não é capaz de vender, você não é capaz de entregar, você não é capaz de gerar resultado. Porque a sua idade emocional é uma idade infantil. Esse era o problema. Eu já tinha 20 e tantos anos, um mestrado, 2 pós-graduações, um monte de formações, mas a minha idade mental era de 7, 10, 11 anos de idade. E isso sujava a minha comunicação. As pessoas não sentiam segurança naquilo que eu falava. Muitas vezes elas saíam e falavam, nossa, saíam de uma live, sei lá, de alguma coisa, mudavam a vida delas, se sentiam super felizes com aquilo, mas dentro delas tinha a sensação de, mas de onde será que a Ana tirou? Eu quero descobrir de onde a Ana tirou. Eu quero uma fonte, eu quero um livro, eu quero um artigo, eu quero saber qual foi a formação que ela fez. E se você se expressa nas redes sociais e as pessoas perguntam qual foi a formação que você fez, saiba, lembra do que a gente estava falando de energia no início da live? Que a energia que você está passando não é energia de fonte. Não é energia de fonte. É a sujeira da sua insegurança. Você acha que você está ensinando? Só que não. Você está só transferindo conhecimento. E existe uma diferença muito grande em quem eternamente transfere conhecimento e de quem é fonte. E todo mundo nessa vida nasceu para ser fonte. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E só prospera, só gera riqueza, só gera segurança, só gera resultado. As pessoas só querem... O que é, gente, a venda? O que é a venda? A pessoa quer beber da tua fonte. Ela quer receber a tua energia. Ela quer estar contigo. Vai ter 55 mil formações de psicanálise. 320 formações disso, de terapia, de constelação, de não sei o que, de arquitetura, de veterinária, do caramba, eu não sei o que você faz. Mas foda-se. A pessoa quer receber de ti. Porque a tua fonte é diferente. Porque a tua fonte mistura tudo que tu é e só tu entrega o que tu é. Venda é vínculo, exatamente. Ela quer pagar pra ti porque ela quer receber a tua energia. O teu jeito de fazer. Então, gente, como que eu vou conquistar a real riqueza?
A real riqueza não é dinheiro. A real riqueza é entender que tu é a fonte. Só que tu pode ser fonte de mais sujeira, mais complicação, mais insegurança. Porque sabe o que vai acontecer quando você compartilha sujeira? Você tá lá toda insegura, com medo, com culpa, justificando tudo. Eu vou abrir o coração aqui pra vocês, tá? Tinha uma época minha, que eu não tinha percebido esse padrão ainda, que eu fazia vários estudos. Aí eu estudava, eu amo estudar. Isso foi uma coisa, porque todo trauma gera luz e sombra, né? A luz disso é que eu amo estudar. E eu desenvolvi essa habilidade de aprender as coisas rápido. Mas então eu estudava um monte de coisa e chegava pra dar aula. E essa insegurança era tão grande que eu falava assim: isso daqui é de tal autor, isso daqui é de tal lugar, isso daqui é de tal coisa. E eu justificava de onde eu tinha tirado tudo, todas as fontes. Isso é coisa de quem vem do direito também, né, gente? Porque nós somos educadas pra pensar assim. O cérebro fica ali 5 anos, né? Depois foram mais 3 anos dentro de pós-graduação e trabalho de mestrado. Então, o aluno saía, ele tinha aprendido, mas ele queria mais. E aí ele vinha e me perguntava assim: professora, onde eu encontro isso? E aí eu dava uma lista de livros, uma lista de lugares. Essa pessoa vai assistir os filmes, ela vai ler os livros e ela não vai encontrar. Só que por que eu não falava veio de mim? É meu. Fui eu quem criei. Esse é o meu método. Essa é a minha forma. Esse é o meu jeito. E até eu conseguir fazer isso, gente, eu fiquei dando aulas em várias formações, em várias outras instituições, aguentando desaforo. Eu lembro que eu estava dando aula em uma formação e nesta escola que eu dava aula, chegou um momento em que mais de 85% dos alunos que estavam na turma vinham através do meu Instagram. Só que eu não recebia 85% do valor. Eu ajudava a pagar o custo da escola, o custo do curso, tudo aquilo, e eu recebia 30%. Por que muitas pessoas não empreendem, não saem e criam suas próprias fontes? E ali eu fiquei vários anos. Até que chegou um momento em que a gente já estava na 3ª turma e eu tinha dado um módulo inteiro de prática sozinha. Enquanto na cidade vizinha não, né? Na outra cidade que estava acontecendo o outro módulo, eu tinha dado acho que o módulo sozinha para umas 60 pessoas. 4 dias, completamente sozinha, lá no instituto para umas 60 pessoas. E eu tinha pago para essa escola, né, que eu dava aula e que os alunos eram quase todos meus, os salários de outros 4 professores que estavam dando aula para outras 12 pessoas na outra cidade. Eu lembro que eu terminei essa turma extremamente esgotada, cansada e me sentindo injustiçada, porque eu tinha dado a formação inteira para mais de 85% dos alunos sozinha e tinha recebido muito pouco. Mas a gota d'água para eu sair dessa escola não foi isso, porque eu amava ficar ali. Era a minha zona de conforto. A gota d'água foi uma das professoras às quais eu pagava o salário, dizer: essa menina, porque eu era mais nova na época, né, gente? Eu tinha, sei lá, 25 anos. 25, 26 anos. Essa menina, nossa,
Ela quer encher as turmas. Ela quer fazer isso e aquilo outro. E aí eu lembro que eu abri uma turma minha que tinha um foguete. E essa professora fez uma figurinha minha, sei lá, tipo, fez um paint, sabe? Na época, tipo, de colar, assim, a cara da pessoa. De eu dentro de um foguete. Quando eu vi aquilo, eu pensei, tá na hora de ir embora. Tá na hora de, literalmente, eu entrar dentro do meu foguete e ter a minha formação. Ter o meu sistema. Ter a minha escola. Ter o meu jeito. Só que isso também te exige uma coisa. Nesse outro lugar, eu tinha segurança. Eu tinha um nome. Eu tinha uma instituição que validava a certificação. Eu tinha pessoas que eu gostava e eu pensava, nossa, se eu sair, essas pessoas vão ficar bravas comigo. Se eu sair, como que eu vou me justificar? Se eu sair, e eu amo, inclusive, até hoje, a dona dessa outra formação. Ela é minha amiga, inclusive. E foi muito difícil pra mim, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu sair, ela vai me ver como concorrente e ela vai brigar comigo. Como que eu vou justificar a minha saída? Como que eu vou justificar o meu crescimento? Como que eu vou justificar o injustificável? Não tem justificação. Não tem justificativa, desculpe. Só é. Só era a hora. Então, quando a gente quer limpar algo, a gente não justifica. A gente agradece o aprendizado. Justificar é pisar na lama e ficar rebocando tudo aqui, ó. Eu lembro que eu cheguei nessa pessoa e falei, eu te amo muito, mas eu sinto que eu tenho que ter o meu jeito. A minha forma. E até hoje, gente, eu passo por esse tipo de coisa. Inclusive hoje de manhã, né, amor? Tive que mandar o áudio aquele de um projeto, né? Hoje de manhã eu tava tipo assim, ai meu Deus, eu adorei essa pessoa, achei esse cara incrível. Mas eu tinha que dizer não. E aí a minha cabeça já veio assim, justifica por isso, por isso e por isso e por isso. Não, não justifica. É só não. Não faz sentido agora. Obrigada. Entende? Então, a real riqueza, ela só vem. E por que as pessoas hoje, elas olham e falam, caramba, eu quero estar com essa menina. Caramba, eu quero consultar com esse médico. Caramba, eu quero fazer isso com essa pessoa. Porque elas percebem que existe verdade, que existe fonte ali. E o que mais a gente tá pecando na era da tecnologia e na era dos excessos, gente, é tentar ser alguém que nós não somos. E é por isso que você não vende. Porque você é uma repetidora de frases. Como eu fui. No início do meu Instagram, eu não queria aparecer. E não era porque eu não queria aparecer. Dentro do meu discurso mental, dizia assim, mas a OAB vai ver e você vai ser caçada. Mas você não pode misturar constelação e terapia com advocacia. Mas as pessoas não vão entender. E quanto mais eu me preocupava com elas, mais afundava no lixo eu ficava. E mais eu sentia todas aquelas feridas emocionais, e aquelas dores, e aquele lixo, e aquela sujeira de 7, 11 anos de idade. Entende? Quando você diz, eu vou, você decide limpar. Limpar é literalmente o foda-se, entendeu? Eu vou limpar. Deu. Eu vou me comunicar, eu perdi, já era, já foi, eu vou falar, eu vou limpar.
E limpar também envolve, e aí dia 26 a gente vai tratar muito isso, gente. Não só deixar de absorver, se autorregular, mas também passar adiante. Então, muitas de vocês estão com um monte de conhecimento acumulado, mas não conseguem passar adiante esse conhecimento porque ainda não se consideram uma fonte, ou seja, é o que a gente trabalha dentro da nossa mentoria, né? Inclusive, vai trabalhar muito na T14. Não conseguem se ver rainhas. Rainhas não são servas. Rainhas não são camponesas. Rainhas não são princesas que esperam um príncipe encantado. Rainhas não são empregadas. Rainhas são a fonte. Entende? Então esse é o lugar da liderança sistêmica. Esse é o lugar de uma rainha. Onde eu sou a fonte. Eu sou a fonte da minha casa. Eu sou a fonte da minha empresa. Eu sou a fonte do meu conteúdo. Eu sou a fonte de inspiração que cria os produtos. Eu sou a fonte que cria o tema. Eu sou a fonte. E porque eu sou a fonte, as pessoas bebem da fonte, desejam ir até a fonte e elas pagam por isso. Isso é ser uma rainha. Agora, se a sua fonte tá suja, se você tapou a fonte porque você tem medo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que existe uma idade emocional que te impede de ir para algo. Só que se você ficar lá de novo remoendo esse discursinho de merda, literalmente, você vai ficar cada vez mais podre. Porque, por exemplo, eu tava falando pra vocês aqui, né, de como que eu abri a minha escola, como que eu abri o meu instituto. Quando isso aconteceu, eu também já tinha passado por outra questão com uma outra instituição que tinha usado meu rosto para vender um curso de pós-graduação, o qual eu recebi. Recebi R$200 hora aula, entreguei e eles ficaram 2 anos usando a minha cara. Eu poderia, de novo nessa história, diante de um mesmo padrão, ficar remoendo a sujeira de como eu sou inferior, ai, como eu sou explorada, ai, como a vida é injusta, como isso me dói, nadando naquela sujeira. Mas não era pessoal. Eu recebia o valor que eu recebia porque eu nunca cheguei na pessoa e falei, vamos atualizar o meu contrato? Eu estou crescendo, eu estou trazendo mais pessoas. Eu nunca contei, eu nunca falei, eu nunca pedi. Assim como quando você entra na live e fica cagada de medo de não ter ninguém, fica com vergonha, fica com culpa, fica com angústia e não pede. Não fala. Não comunica, não bota pra fora. Você quer esconder a sujeira. E esse é o problema. Você quer saber como eu cresci aqui no Instagram? Eu cresci mostrando a sujeira. Toda a minha sujeira. De uma forma bem bonita. Então, o desafio da turma 6, eu acho, ou 5, se chamava A Nova Sentença. Naquela época, eu estava fazendo uma transição de profissão e deixando de vez a advocacia. Então, eu queria falar da sujeira que eu estava sentindo. Eu transformei aquilo na narrativa da Nova Sentença. E falei, a vida inteira você foi condicionada a seguir a sentença dos outros. Aí eu fui pra frente do fórum e rasgava a sentença e falava assim, se você quer ter a sua vida, a sua sentença, entra na turma, ó, a Suelen tá aqui. A turma 6, que é a nova sentença. Porque eu tinha acabado de passar por aquele lugar. Eu ia falar daquela sujeira. E ninguém melhor do que quem passou pela sujeira para falar dela. Eu falei aqui pra vocês dos meus medos, das culpas, da comparação. Eu vim aqui e mostrei pra vocês a minha sujeira. E a grande maioria de vocês tem medo de crescer e das pessoas enxergarem a sujeira de vocês. Só que enquanto vocês esconderem a sujeira de vocês, quando vocês tiverem vergonha dela, quando vocês tiverem medo dela, vocês estão, como diria Jung, escondendo a sombra.
E ninguém é só luz, galera. E quando você não fala da sua sombra, quando você não mostra a sua sombra te atormenta. E aí, você quer ser boazinha o tempo inteiro, você quer ser maravilhosa, você quer ser querida, e você tem muito medo das pessoas enxergarem a sua sombra. E por essa razão, você quer controlar o seu crescimento. Ai, Ana, eu não consigo dar mentoria de grupo, é muita gente. Não é muita gente. Você tá com medo de perder o controle. Assume. Ai, Ana, eu não consigo fazer um evento. Eu gosto de coisas mais exclusivas, assim, bem pequena. Gosta mesmo? Ou você tá com medo de perder o controle? Você tá com medo da pessoa, de alguém não sair satisfeito no meio de todo mundo? Você tá com medo de crescer e as pessoas enxergarem a sua sujeira? Então, você tá com medo da pessoa ver a sujeira, mostra ela logo. Mostra. Fala dela. Trata ela. Mostra logo. Que assim tu não vai ter medo. Ai, Ana, eu preciso escovar o meu cabelo e entrar linda na live com todos os cursos e os diplomas em dia, porque senão vão ver a tua sujeira de inferioridade. Então entra escabelada logo. Então fala logo que tu tá se formando. As pessoas falam isso pra mim hoje, né? Ai, Ana, mas eu só vou fazer post no Instagram quando eu me formar. Eu falo, por quê? Você não pode fazer um post dizendo, gente, comecei uma formação e eu vou contar pra vocês, em cada módulo, tudo que eu estou aprendendo na formação. Se você parar de esconder que você é uma estudante e falar que você está aprendendo e se comportar como quem está ensinando, as pessoas vão querer aprender com você. Porque tem milhares de pessoas no mundo que não conseguem pagar uma formação, mas vão querer assistir os seus stories. E talvez no final o seu jeito de explicar seja melhor que o da professora, seja melhor que o meu. Então, se você é minha aluna, você sabe que todo final de aula eu incomodo vocês. E eu peço para que vocês falem, para que vocês compartilhem, para que vocês contem. Por quê? Porque vocês conhecem pessoas que eu não conheço. Porque vocês têm que passar o conhecimento adiante, senão ele vira lixo mental. Porque vocês têm que se ver capazes de serem a fonte. Isso é a verdadeira riqueza. Porque a pessoa pode falar assim, então você pode perder tudo. Sim, gente, se eu perder tudo, tá? Se amanhã der uma louca no governo, sei lá o dinheiro for sumir, todo o dinheiro que eu tenho no banco desaparecer, eu perder tudo, eu durmo tranquila, tá? Porque não foi ninguém que construiu o que eu tenho, fui eu. Se você me botar a vender crepe na rua, eu vou fazer o melhor crepe, eu vou criar uma estratégia pro crepe e eu vou fazer o crepe virar a referência internacional do crepe. Se você me botar a vender calcinha, e se eu tiver que vender calcinha, se eu tiver que vender joia, se eu tiver que vender água, eu vou fazer com a água a mesma coisa que eu fiz com a minha empresa. Porque a fonte sou eu. E porque eu quero ser boa. Entende? Para os outros, não. Para mim. Eu quero me sentir limpa. Eu quero me sentir boa. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho. Prosperidade nada mais é do que o transbordo que você tem. Você está transbordando na vida do outro. Entendeu? Mas aí você tem vergonha. Eu tenho vergonha de vender crepe. Eu tenho vergonha de ser cabeleireira. Eu tenho vergonha. Se você tiver vergonha, você vai emanar sujeira. Se você tiver medo, você vai emanar sujeira. A vergonha é a coisa mais suja que existe. Só que a gente não consegue ter vergonha sozinho. Todas as vezes que a gente sentiu vergonha, foi porque nos sentimos indignos e inferiores. E você não é uma pessoa indigna.
Você não é uma pessoa inferior. Me veio aqui agora, gente, pra gente finalizar. Primeira coisa, tá? Time, me fala aqui se já tá pronto, porque eu fiz pra vocês um teste, tá? Porque é isso aí, gente. A pessoa, pra ser fonte, ela tem que estar toda hora se abastecendo também, tá? Isso é outra coisa. Eu tô entrando nesse mercado da tecnologia, da inteligência artificial e da inovação. Ai, Ana, mas você não acha que a internet, a inovação e a tecnologia vai deixar o povo louco? Vai deixar o povo louco e a gente precisa ter muita tecnologia e inovação para poder ajudar a quantidade de gente que vai ficar louca. Então, a gente colocou o meu cérebro dentro de uma inteligência artificial. Eu fico tagarelando com ela o dia inteiro. A gente colocou anos e anos de aulas lá dentro. E aí, ela tá que tá. Ela tá que tá. Eu sei que a grande maioria de vocês, não sei se são todos, porque tem gente que pode não gostar de mim e tá aqui, tá tudo bem, mas acredito que a grande maioria de vocês gostaria de uma análise minha. E aí eu pensei, já que eu não consigo atender todo mundo, eu vi o Deepak Chopra falar no livro dele, Dharma Digital. Ele falou assim: eu fiquei muito feliz com a inteligência artificial no dia em que eu vi... Porque o sonho da vida dele era falar hindu. Porque ele é da Índia, só que ele cresceu nos Estados Unidos, né? Então ele não fala a língua da Índia. Ele só fala inglês. E aí ele falou assim, a minha maior frustração era não poder ensinar o meu povo. E quando eu vi, num domingo de manhã, a minha boca e a minha voz falando a língua do meu povo, eu chorei. Ali, quando eu li aquele livro, bateu em mim, sabe? Eu falei, é isso. A tecnologia não é inimiga. A tecnologia vai fazer a gente chegar em lugares que humanamente nós não conseguiríamos chegar. E aí, a maior demanda que nós temos hoje é essa, né? Ah, eu gostaria de fazer sessão contigo. Não faço. Não consigo, gente. É humanamente impossível. Se eu tiver que atender alguém, meu cérebro pifa. Eu já tenho coisa demais pra pensar. Hoje eu só faço sessões aonde? Dentro das turmas, na turma 14, né? Que eu abro as turmas uma vez por ano. E eu não sei se a senhora tá sabendo. Mas dia 26 de janeiro, às 8h30 da noite, vai abrir a primeira e única turma do ano, tá? Então, eu acho bom que a senhora reserve o seu dinheiro e esteja conosco para passar o ano inteiro aqui com a gente, porque é isso que vai acontecer. Essa turma vai vir no novo modelo, no novo formato de comunidade, vai ser o ano todo, é maravilhoso. Então, o que eu pensei? Só consigo atender nas turmas, nos eventos presenciais, e se a gente fizesse uma inteligência artificial que começasse a fazer análise? E aí tá o presente pra quem ficou até o final da live. Ô time, me fala, porque até hoje, gente, é teste, tá? É teste, a gente tá em teste. Então, respira, calma, que a gente tá testando. Quero ver com o time se eu posso liberar. Se já tá liberado o teste, porque eu sou dessas, larguei a bomba na mão deles e falei, ó, a gente precisa, antes de elas irem pra aula da limpa, a gente precisa, pra não perder tempo, que eu não quero ficar lá explicando, tá? O que é criança, o que é pai, o que é mãe, o que é periquito, papagaio. A gente não tem mais tempo pra isso, tá? 2026, você tem que descobrir qual que é a sua idade emocional. A gente vai olhar pra essa tal dessa idade emocional e vai limpar isso de uma vez, tá? Então, eu pedi pra eles fazer o seguinte, faz um teste simples, rápido, fácil, com que a inteligência artificial, com elas respondendo, diga a idade emocional das criaturas. Diga se a pessoa tá na infância emocional, se ela tá na adolescência emocional, se ela é uma adulta parentalizada. E aí vamos fazer o seguinte, eu gravo um vídeo para cada resultado e a inteligência artificial dá o diagnóstico. Beleza? Beleza. Aí o povo começou a fazer o teste. Agora eu tenho que saber se esse trem tá funcionando. E não tem ninguém aqui do meu suporte para me falar. Cadê? Ô, Larissa. Tem alguém aqui do time? Se tiver alguém aqui do time, por favor,
peça para me falar nos comentários se eu posso liberar. Porque eles passaram, gente. Vocês não estão entendendo que eu crio essas coisas e eu deixo o time bem louco, tá? Eles passaram a semana toda passada e essa num teste, testando. E até hoje era o último teste. Pra gente conseguir chegar no dia 26 com o diagnóstico na mão. Mas, gente, não tem ninguém aqui do time. Deixa eu perguntar aqui. Se eu consigo liberar. Vou ter que dar um choque no time, gente. Então, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Eu sei que a automação tá pronta. Então, não mandei o marketing, não tá aqui na live. Deviam tá. O que que eu vou fazer? Você vai escrever limpa. Eles estavam tão cansados, tão doido do... O time vai ser trocado, vai mesmo, porque já saiu 26 pessoas só esse mês. Que é assim, gente, a pessoa não consegue acompanhar o desenvolvimento, ela vai embora. Você vai escrever limpa aqui na live. E você vai receber o cadastro para preencher, tá? E aí a gente vai ficar com no direct com o seu nome, e-mail, telefone. E se não tiver pronto hoje, amanhã a gente libera o teste nos stories. Porque até amanhã eles vão ter que fazer esse trem aparecer. Isso vai ter que acontecer. Isso vai ficar pronto. E aí, você faz o teste. Me conta como que foi. Se inscreve pro dia 26 de janeiro, 8h30 da noite. A gente tem que estar junto, tá? Pra gente fazer essa limpa. Então, você vai descobrir no teste qual que é a sua idade emocional. E você vai receber um vídeo, tá? Um vídeo que tem eu falando sobre a idade emocional infantil e sobre a idade emocional adolescente. Também gravei pra vocês vídeos sobre mendiga, boazinha e impostora, que são essas 3 sujeiras horríveis que acontecem dentro da nossa cabeça. Material maravilhoso, tá? Deixei tudo pronto, tudo na mão do time. Então, escreve limpa aqui nos comentários. Se não, amanhã, até o meio-dia, eu me comprometo. Senão eu vou trocar de time, tá? Senão a limpa vai acontecer no time. Eu me comprometo a liberar pra vocês nos stories. Aí, quem é aluna precisa se inscrever? Precisa, gente. Porque se você não tiver inscrita, você não vai fazer o teste. O teste é no WhatsApp, tá? O teste é no WhatsApp. Então, ele faz parte da inscrição do desafio A Limpa. Ana, eu já sou T14. Ana, eu já tô na comunidade. Se inscreve igual, porque se inscreve e esteja conosco no dia 26. Faz parte do processo, antes de você começar a turma, você já estar ali. Entende? Então, entra, faz o teste, me conta como foi quando você recebeu o resultado. Me marca, combinado? E amanhã a gente vai liberar para geral. Minha Nossa Senhora, e agora, Ana? É isso. É isso. Entenderam que o medo, na verdade, ele é um sentimento atrelado a uma imagem que está sujando sua esponja? E a verdadeira riqueza não é dinheiro, não é nada. Ó, Larissa apareceu. Larissa, me conta se já está funcionando, Larissa. Larissa apareceu aqui nos comentários. Ó, vocês conseguiram compreender a moral da história? O nosso cérebro processa tudo aquilo que a gente sente. Você não está travada. E aí, qual que é o problema? Você fica, ai, qual que é meu traço de caráter? Ai, qual que é a minha linguagem do amor? Ai, qual que é o meu signo? Ai, qual que é o meu dharma? Ai, qual que é o meu número? Ai, qual que é o meu desenho humano? Tá, já entendeu? Mas olha pro que fez você se sentir assim.
Olha para uma coisa chamada trauma, porque toda sujeira é um trauma. E olha pro trauma e limpa. Entendeu? É assim. Ah, vou conseguir limpar tudo de uma vez? Talvez não. Porque você vai ter que ir até o último dia da sua vida se limpando. Todo dia a gente suja, todo dia a gente limpa. Esse é o processo de autoconhecimento. Ele não tem fim, gente. Só que é necessário, às vezes, você ir lá e fazer uma limpa geral. Uma limpa total. Ok? E eu teria muita coisa pra falar sobre limpa aqui pra vocês. Do momento em que a minha vida virou do avesso, né? Do momento em que eu terminei relacionamento, casamento, troquei de profissão. Várias vezes, gente. O segredo do sucesso é esse. Tá ficando com a fonte suja? Tá ficando podre? Tá ficando sobrecarregada? Limpa. Limpa. Talvez tenha que limpar comportamentos, talvez tenha que limpar hábitos, talvez tenha que limpar pessoas. Talvez tenha que limpar ambientes. Limpa. Só que saiba que se você limpar, você vai ter que estar disposta a perder. E é isso. Crescer é isso. Vou terminar a live como terminou a minha sessão de terapia. Já era, queridas. Já era. Perdeu. Um beijo. Se acostumem, porque é assim que a gente vai cada vez mais longe. Deus abençoe vocês. Espero que algo tenha tocado no seu coração, tenha te feito sentir. E se você quiser estar com a gente na limpa, dia 26 de janeiro, 8h30 da noite, quarta-feira que vem, eu não vou fazer quarta class, tá? A gente vai se encontrar já lá no dia 26. Pega esse link do teste e manda pra todo mundo, sabe? Manda sim nos grupos que você tá. E chama todo mundo que você ama pra fazer essa limpeza coletiva. Outra coisa, quem ainda não fez a experiência da esponja, dia 26 é pra vocês chegarem aqui com as suas esponjas na mão, tá? Esponja dentro da água com uma colherzinha de sal. Me marca lá, tira foto, a gente vai repostar todo mundo, tá? Eu tô vendo, me fala como que tá sendo a experiência. Tem gente que já tá relatando várias coisas que tá sentindo, que tem muita coisa acontecendo já a nível neurológico. E se prepara, combinado? 26 de janeiro, a limpa, e depois a gente vai organizar esse ano e já vai se preparando para entrar na turma 14, que vai ser a primeira e talvez a única do ano. Um grande beijo, fiquem com Deus!